Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom logo pela manhã poder estar na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser sobre a mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2022, em que o tema é Sereis Minhas Testemunhas. E para isso tenho aqui comigo o Padre José António Rebelo, Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias e Missionário Comuniano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido o Sr. Padre a conduzir para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, agradecemos-te por estar aqui, agradecemos-te por todos aqueles que nos seguem através da Canção Nova, sobretudo por aqueles que estão doentes ou se sentem mais fracos. Queremos pedir-te que os toques com o teu amor, com a tua cura. Hoje estamos aqui para refletir sobre a missão, porque tu nos chamas a colaborar contigo, tu nos chamas a ser missionários, tu nos chamas a ser tuas testemunhas. Pedimos o teu Espírito de poder, de inspiração, que nos acompanhe na nossa atividade, no nosso dia e na nossa missão, porque queremos que o teu reino cresça, que muitos mais encontrem o teu amor e façam a experiência da tua comunhão. E isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vou convidar o Sr. Padre a ir para a nossa sala de estar para falarmos então sobre este tema Sereis Minhas Testemunhas. Mas antes de também falarmos sobre este tema do Dia Mundial das Missões, temos que conhecer um bocadinho também quem são os comunianos. Mas antes disso, vamos saber quem é o Sr. Padre José António, para quem está lá em casa possa conhecer um bocadinho mais. Bem, eu sou missionário comboniano, tenho 61 anos, já trabalhei em Portugal, nas Filipinas, na África do Sul, tive um ano sabático no México. Sobretudo o meu trabalho, depois de um tempo de trabalho pastoral na África do Sul, foi sobretudo a editar revistas missionárias. Portanto, editei revistas missionárias combonianas aqui em Lisboa, a Leimar, a Audácia. Depois fui para as Filipinas, onde editei uma revista World Mission, e de lá para a África do Sul, onde editei a revista Worldwide. Portanto, a minha experiência também na área dos médias, sobretudo da imprensa missionária. Como é que nasceu a sua vocação ao sacerdócio? Eu creio que nasceu da oração dos meus pais, que gostariam de ter um filho missionário. Não sei como é que eles chegaram a esta... Eu soube mais tarde, porque o meu pai deu este testemunho no encontro de pais, e soube que eles rezavam para ter um filho missionário. E a minha vocação, de alguma maneira, é paradoxal, porque eu era muito medroso quando era miúdo, e mesmo no seminário, quando nos mostravam, naquela altura, eram diapositivas e filmes fixos sobre a África e sobre os feiticeiros e o isolamento e às vezes alguma guerra tribal, eu sentia medo, mas apesar de tudo sentia uma atração para ser missionário, para fazer alguma coisa, para colocar-me à disposição de Deus e partir. Portanto, por isso eu digo que, de alguma maneira, me pareceu sempre algo paradoxal. O que é que o levou a escolher os comunianos? Os meus pais estavam em contacto com os comunianos, o seminário de Viseu, eu sou de Vila Nova Tasa, em Gouveia, mesmo ali nas faldas da Serra da Estrela. Sim. E os meus pais eram benfeitores dos comunianos. A minha mãe ainda outro dia recordou que ela esteve na inauguração do seminário de Viseu, agora estamos a celebrar 75 anos de presença. A minha mãe já tem 93.
estava em contacto e foi sempre os missionários que conheci e aqueles que de alguma maneira me atraíram pelo Sim. modo de ser, pela alguma irreverência, pela ousadia, como digo, sendo um bocadinho medroso, este estilo Atraiu. atraiu-me. Por que missões já passou? Onde é que trabalhou? Foi isso, eu comecei depois da ordenação, dos estudos em Roma, na teologia, vim para Portugal e depois tive que ser capelão militar durante 2 anos. Na altura era obrigatório alguns fazerem-no e tocou-me a mim. E depois disso fui para a África do Sul. Eu sempre fiz um esforço porque o nosso fundador dizia que era preciso sair, ir para a missão antes dos 30, ou na casa dos 30, por causa da aprendizagem das línguas. É verdade. Era importante isso. Portanto, eu usei de alguma maneira ter que fazer o serviço militar para poder partir e fui destinado à África do Sul, onde, como digo, trabalhei na pastoral, numa zona um bocadinho remota do país. Depois necessitaram de mim, então chamaram-me para trabalhar nas revistas. Eu não sabia nada de jornalismo, tive que me esforçar por aprender e trabalhar em colaboração. E assim foi, e estive 8 anos aqui na Alemar e na Audácia, e depois fiz um ano sabático no México, muito interessante, e de lá fui para as Filipinas, para Manila, onde fui editar uma revista, e depois de lá voltei à África do Sul também, sempre na área dos média. Então, quem são os missionários combonianos? Quem é o seu fundador? Os missionários combonianos é uma congregação internacional fundada por São Daniel Comboni. Podemos dizer que é uma congregação fundada na África, no Sudão profundo, portanto, antes do advento da penicilina, quando os missionários morriam como moscas. Portanto, o Daniel Comboni tinha uma paixão pela evangelização, pela África, e sobretudo não era pela África ainda não evangelizada. E era essa parte que era quase como uma fortaleza, além do deserto, no interior, mesmo na África Central. Como digo, antes do advento da penicilina, portanto, não havia medicamentos. Sim. Portanto, as febres dizimavam os missionários, e a partir da experiência, como ele sempre tentou congregar missionários de outras congregações, mas nem sempre obteve os missionários que precisava para as suas necessidades. Ele foi o primeiro vigário da África Central. Então pensou que tinha que ter os próprios missionários. Então fundou os missionários combonianos e as missionárias combonianas para ter os missionários que precisava para a obra de evangelização. E depois, mais tarde, surgiram as seculares, missionárias seculares, e os leigos missionários combonianos. Qual a missão, a espiritualidade e o carisma? Portanto, é uma congregação ad gentes, portanto, a pensar nos povos ainda não evangelizados ou não suficientemente evangelizados. Sim. Portanto, onde as comunidades ainda não são suficientemente fortes. E, portanto, nós somos missionários da fronteira, da periferia. Portanto, quando uma paróquia, digamos, os missionários vão para uma paróquia, mas depois a paróquia cresce, tem ministérios, é autossuficiente do ponto de vista económico, então mudamos-nos para zonas mais periféricas. Ir sempre além. Esta é a ideia. E nisto estamos presentes em cerca de 41 países, sobretudo na África mais profunda, na América Latina e também na Ásia. O que é que o marcou mais ao longo do seu percurso de vida missionária? Olha, muitas coisas. Muitas coisas, certamente. Agora, há uma que, do ponto de vista espiritual, eu diria 2 ou 3 coisas. Uma é
que Deus é de facto o Senhor da história e das nossas vidas. Ele sabe o que faz, sabe o que é melhor para nós, sabe onde nos conduz. Muitas vezes, no meio das dificuldades, nós não conseguimos perceber isto. Mas, à distância, à medida que olhamos para trás, percebemos que Ele esteve presente. A esse propósito, há um salmo muito interessante, que é o Salmo 97, que diz que Deus libertou o povo do Egito, etc. Mas as pegadas de Deus ficaram escondidas no fundo do mar, não se viram. À medida que se caminhava, não se viram, mas percebeu-se que Ele esteve presente. Portanto, esse é um aspecto. A outra é a importância da obediência. Há situações em que nos é pedido algo e não é fácil, e a obediência é importante. Percebe-se que se obedecermos, crescemos. Deus acaba por nos preparar para outras missões porque obedecemos naquela altura. Por exemplo, quando eu fui para a Ásia, eu nunca tinha pensado em tal coisa. Quando o Padre-Geral veio falar connosco, e eu estava no México no curso, no ano sabático, disse: precisamos de ti na África do Sul, é para lá que tu vais. Eu digo, bem, isto já está decidido, falemos dos desafios lá. E depois recebo uma carta de boas-vindas à Ásia. Digo, há qualquer coisa de errado, aqui isto não pode ser. E então fui à sala de televisão, estavam lá os meus colegas a ver televisão e disse: quereis saber que fui destinado à Ásia? E o formador disse: eles pediram-me para falar contigo. Mas eu soube primeiro do que ele tivesse falado comigo. E não foi fácil, porque era uma mudança completa do contexto africano para o contexto asiático. Mas para dizer que depois o trabalho que eu fiz na África do Sul, de alguma maneira, eu cresci muito, mesmo do ponto de vista profissional, nas Filipinas. Nestes dias até li uma história muito gira que associa isto, que houve um jesuíta que se ordenou na Inglaterra e um tio rico pagou-lhe a viagem no Titanic. Sim. Um dia, portanto, ele entrou no porto, quando o Titanic saiu, fizeram a costa da Inglaterra e ele devia sair na Irlanda, antes do Titanic cruzar o oceano. E à noite, nas mesas, lá no refeitório, ele juntou-se a uma família endinheirada que ia para os Estados Unidos. Ele naturalmente ia vestido e gostaram tanto dele que a família disse: eu pago-te a viagem de ida e volta. E ele, emocionado, escreveu ao provincial dele a dizer: paga uma viagem, posso continuar a viagem até os Estados Unidos? E o provincial dele escreveu um fax a dizer: sai desse barco. E ele saiu na Irlanda. 3 dias depois, o Titanic afundou. Para dizer a importância da obediência. E há outro aspecto que talvez é interessante relevar, é trabalhar sempre em continuidade, inserir-se em processos. E não dizer: eu cheguei agora e é antes de mim e depois de mim. Não. Inserir-se e ir mudando à medida que se afigure necessário. E trabalhar em colaboração com quem sabe. Esse espírito de humildade, de trabalhar em colaboração, leva-nos muito mais longe do que dizer eu é que sei. Eu acho que esses aspectos são interessantes. Agora vamos falar das obras missionárias pontifícias. O que são e o que fazem? As obras missionárias pontifícias é uma rede de solidariedade e de oração e de ajuda das igrejas. Portanto, dependem diretamente
do Santo Padre, através da Congregação para a Doutrina da Fé. Mas também dependem dos episcopados locais. Portanto, têm uma dupla dependência. Portanto, estão ao serviço da animação missionária, portanto, de aumentar a consciência missionária do povo de Deus, mas também de recolher fundos para ajudar as igrejas mais jovens. Portanto, nesse sentido, aquilo que se faz, aquilo que nós fazemos em Portugal é procurar falar da missão, estimular o pensamento e o amor pela missão e ao fazer isso também pedir que haja colaboração para ajudarmos as jovens igrejas dependentes da Congregação para a Doutrina da Fé, que são 939 dioceses. Sim. Que recebem subsídios ordinários para a catequese, para as pensões dos bispos, para terem esquemas de saúde dos padres e depois para as diversas obras. Há muitos projetos nas dioceses que nunca seriam apoiados por organizações laicas, digamos. Alguns projetos, sim, por exemplo, se quer fundar uma escola, há organizações que subsidiam. Mas para dizer dar saúde aos padres, ter um esquema de saúde, ou pagar a pensão dos bispos eméritos, ou ajudar na catequese da diocese, na formação, na pastoral, isso ninguém vai ajudar. Portanto, são as obras missionárias pontifícias que procuram ajudar. As dioceses apresentam os projetos, são estudados e depois as diversas direções nacionais são pedidas para colaborar. Fale-nos das 4 obras. Portanto, são 4 obras. A mais antiga é a obra da propagação da fé. A obra da propagação da fé, portanto, faz agora 200 anos. A fundadora, a Paulina Jaricot, foi beatificada este ano no dia 22 de maio em Lyon. Depois tem a obra da infância missionária, ou da Santa Infância, que é crianças ajudam crianças. Portanto, pretende que as crianças cresçam na sensibilidade missionária e na solidariedade e depois ajudem outras crianças mais desfavorecidas. E depois a obra de São Pedro, que procura ajudar na formação do clero nos diversos países, sobretudo nos países das igrejas jovens, e também apoiar financeiramente. Portanto, que eles também, apesar de serem clero diocesano, também tenham uma visão missionária aberta ao mundo. Sim. E, por fim, a Pontifícia União Missionária, fundada pelo Paulo Mana, um missionário do PIME italiano, que trabalhou na Ásia. Fazemos 150 anos do nascimento dele este ano, que estava convencido que para o crescimento da ideia missionária era importante o papel do clero. Portanto, formação do clero, para que o clero tenha uma ideia missionária, não uma ideia administrativa, de manutenção, sim, mas uma ideia missionária, de ir mais além das fronteiras e dos limites sociais e culturais e, portanto, ir mais além. Que iniciativas é que vocês propõem para que as pessoas possam viver melhor o mês de outubro, o mês das missões? Pois nós temos algumas iniciativas, por exemplo, este guião missionário, pretende precisamente ser uma ajuda, um instrumento que chega a todos, não só aos padres, não é feito para padres, isto é feito para todos, com a mensagem do Papa, com reflexões, com orações, com testemunhos, pela primeira vez tem testemunhos, com a reflexão missionária dos mistérios do Rosário e com outras orações várias que podem ser usadas de manhã, durante a noite, durante o dia. Portanto, é um instrumento mesmo para usar não só em outubro, mas todo o ano. O ano inteiro. Depois temos, naturalmente, o cartaz do Dia Mundial das Missões,
que devia ser posto nas portas das igrejas, onde pode-se ser visto, porque no dia 23 de outubro será o Dia Mundial das Missões, em que as coletas das missas deveriam ser precisamente para este propósito de ajudar os diversos projetos, as 939 dioceses no mundo. Portanto, este é o ideal. Claro que depois cada obra tem as suas, por exemplo, as crianças, também temos um guião, também temos para as crianças, também temos um cartaz, temos outros subsídios para o clero, traduzimos homilias, temos um percurso de homilias para todo o mês de outubro, portanto, temos assim várias iniciativas para dar a conhecer um bocadinho o trabalho das obras, mas para ajudar a pensar também nas necessidades do mundo e da Igreja Missionária. Como é que as pessoas podem ajudar as obras missionárias pontifícias? Precisamente, a principal ajuda é essa no dia Mundial das Missões. Portanto, sendo generosos Mas ao longo do ano há pessoas que escrevem a dizer: eu gostava de ajudar as obras missionárias pontifícias, gostava de mandar alguma coisinha para a infância missionária, ou para os seminários, ou intenções de missas que nós pomos à disposição. Portanto, segundo a intenção dos oferentes, dos colaboradores, nós assim fazemos e damos a conhecer à Administração Central em Roma do que temos, de tal maneira que eles dizem: não mandem esse dinheiro para Moçambique, mandem para a Guiné, mandem para o Burkina Faso, mandem para Timor, eles é que nos dizem. Portanto, isto é posto à disposição do Secretariado Internacional em Roma. Uma das iniciativas de outubro é o Congresso Missionário. Fale-nos deste congresso. Quando é que vai ser? É uma iniciativa louvável, um congresso missionário cujo lema é Fraternidade Sem Fronteiras. É um congresso que vai ocorrer no dia 14 e 15 na Universidade Católica, no Auditório Cardeal de Medeiros, e para o qual todos estão convidados. Portanto, temos uma série de 2 painéis e uma série de oradores. Portanto, queremos refletir sobre a importância da fraternidade. Muitas vezes nas nossas sociedades, por causa de muitos problemas, da ideologia, da guerra, das dificuldades, muitas vezes quebra-se esta fraternidade. E esta fraternidade é importante, e aquilo é o cimento, diz o Papa Francisco. Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco reflete sobre este tema, e queremos recuperar alguma destas reflexões do Papa para precisamente ver como é importante o tema da fraternidade na vida e na missão. O nosso programa está mesmo na reta final. Fale-nos já da primeira parte, Sereis Minhas Testemunhas, da mensagem da Sua Santidade Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Pronto, há muitos anos que o Papa Francisco escreve uma mensagem para este dia. E o Papa Francisco tem uma predileção especial pela missão. E não deixa de nos encorajar e de nos estimular a sair. E este ano a reflexão que propõe é precisamente sobre este último colóquio de Jesus com aos discípulos antes de subir ao céu, em que lhe disse: sereis minhas testemunhas até aos confins da terra, até aos confins do mundo, no poder do Espírito. Portanto, ele diz: todos somos missionários, todos somos chamados, convidados a acolher este convite de Jesus, a colaborar com ele, a continuar a sua missão. E diz que isto é possível só no poder do Espírito. Nós sozinhos não conseguimos. É o Espírito não só que nos dá a capacidade de rezar, de estar em comunhão com Deus, uns com os outros, mas também de ir. O poder do Espírito, a parresia de que fala, que é esta força interior que, apesar das dificuldades da nossa vida, apesar das dificuldades que podemos encontrar,
é o Espírito que nos move a sair, sempre a ir mais longe. É uma mensagem admirável do Papa Francisco, que todos podem ler online, nos guiões missionários que preparámos. Então todos somos convidados a ler esta belíssima mensagem do Papa Francisco. Já chegámos ao fim da primeira parte, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A si que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. O nosso bom dia para si que está aí em casa. E hoje o nosso tema é sobre o Dia Mundial das Missões, cujo tema é Sereis Minhas Testemunhas. E na primeira parte tivemos o Sr. Padre José António, continua aqui connosco. E agora temos a Eva Alves, que é uma leiga. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E temos a irmã Hilda Pinto, que também é missionária comuniana. Bem-vinda. Obrigada. E antes de começarmos aqui a falar sobre aquilo que vos trouxe aqui, falem-nos um bocadinho de vocês. Quem é a Eva e quem é a irmã Hilda? Eu tenho 25 anos, sou de Lisboa e neste momento estou a trabalhar na recepção de uma igreja. Eu sou a irmã Hilda Pinto, venho da Diocese de Lamego, a paróquia da Panajóia, e neste momento estou na República Democrática do Congo, passando férias, descansando um pouco por Portugal e Sim. depois, quando o tempo esgotar, regresso à minha missão. Fantástico. Eva, tu tens apenas 25 anos, és uma jovem. Como e quando é que foste desafiada para ir em missão? Foi no início do ano passado. As Irmãs Comunianas têm uma comunidade na minha paróquia, portanto já as conhecia. E houve um dia que uma irmã que eu tinha mais contacto por dar catequese na mesma etapa que eu, chamou-me, queria falar comigo por causa de um assunto, e no meio da conversa que não tinha nada a ver, calhou, não sei o que lhe deu, de perguntar, e nunca pensaste, não gostavas de ir a Moçambique? Foi assim uma coisa inesperada. Como é que tu reagiste a esse convite? Disse que não. Imediato, sem pensar, disse que não. Não encontrava ali nenhum motivo para a pergunta, não lhe tinha pedido, não lhe tinha perguntado nada. E foi um não assim redondo, até porque na altura não liguei muito, não tomei aquilo como uma coisa séria sequer. Sim. O que é que primeiro te fez dizer não e depois te fez dizer sim? Não foi o instinto, não é? A reação do nada, não é? Uma pergunta muito inesperada. Mas a verdade é que eu depois deixei sair de casa dela, onde tinha estado à conversa, e a pergunta não me deixou, ficou sempre a ecoar. E eu partilhei isso pouco tempo depois com um dos padres da minha paróquia, e também, calhou em conversa, não estava assim propriamente à procura de nada, e ele disse-me por que não. Portanto, foi ali outro alento a repensar novamente, e fui-me acompanhando tanto dele como da irmã, a tentar descobrir o que seria isto, que poderia ser ou não um convite de Deus, e depois, para além desse acompanhamento com muita oração, Deus foi-me conduzindo e mostrando que era um convite dele e que a resposta só poderia ser sim a dada altura. O que é que te deixou tão inquieta e se tinhas outros planos, porque é que então decidiste? Eu não sei porque é que me deixou tão inquieta, até porque eu depois na altura não pensei nisso, mas só mais tarde a irmã já me tinha feito a mesma pergunta por volta de uns 3 anos, talvez. Acho que foram as circunstâncias daquele instante, porque precisamente estava a pensar noutros planos, estava a pensar estudar outra vez, tirar outro curso. De repente há um caminho novo que eu nunca tinha pensado e fico com uma nova perspectiva. O que é melhor? É ficar, é ir. Uhum. E depois rezei muito isso e em oração o que eu sentia era que o não fazia sentir, já adivinhava arrependimento e dúvida e insegurança, mas o sim, apesar de todos os medos que eu sentia, de toda a ansiedade, tranquilizava-me porque me sentia acompanhada de Deus e, portanto, depois aí a oração foi fundamental. O que é que te dava medo para não querer ir? Tudo.
Eu acho que tinha medo do medo, não, é tudo, era o ir para longe, para um país desconhecido. Eu nunca tinha saído de Portugal até então, portanto era Primeira vez. só ir sozinha num avião já era um dos medos da lista. Eu ir para longe da minha família, foram 3 meses, eu nunca tinha estado mais do que 2 semanas. Portanto, teria aqui muito para listar. Irmã Hilda Pinto, como é que é essa sociedade onde esteve e que tribos existem nesse meio do que vivem? Olha, o Congo é um povo formado de muitas tribos, mais de 200, 300. É claro que há umas maiores que outras, então as maiores são aquelas com quem podemos contar, né? Porque as maiores depois absorvem as mais pequenas. E há pelo menos 5 tribos. Do que vivem depende da zona do país onde se encontram, mas em geral é a agricultura. O Congo não tem indústria. Todas vivem da agricultura, um pouco de comércio. Depois há as mais primitivas, né? Sim. É a mais primitiva, onde nós combonianos estamos, que sejam os padres, que sejam as irmãs. Porque, como o padre Zé Rebelo disse, nós somos missionários de fronteira. Somos para aqueles que estão a começar na fé, na sociedade, e os pigmeus são um deles. Fale-nos das atividades que desenvolve lá. Nós, irmãs, trabalhamos muito para a promoção da mulher, mas também na formação de leadership, de responsáveis, de catequistas, de comunidades. A primeira, tive 2 grandes experiências missionárias lá. A primeira foi com os pigmeus, né? Aí estava mais no campo social, na promoção da mulher. Era completamente diferente da segunda experiência que tive. Na primeira, o que é que nós podemos fazer com a mulher pigmeu? Eles não sabem nada, estão acabados de sair da floresta. Havia um padre comboniano, que o chamavam Rambo, porque aquilo era o super-homem dali, Franco. O super-homem, como é que os pigmeus o adoravam. E adoram ainda. Ele trabalhava mais com os homens. Eles estão a sair da floresta, vêm para o meio de uma cultura diferente, de um processo de desenvolvimento já mais avançado que aquilo que eles tinham no interior da floresta. O que é preciso? Primeiro, ensinar-lhes a fazer uma casa. Então isso era com os homens. Nós, mulheres, como tratar os filhos, a higiene dessa casa, a ordem do acampamento, que é o nome que se dá ao núcleo. Eles estão divididos em pequenos núcleos. Aquele núcleo que se chama acampamento, a ordem, a limpeza, o ir à floresta buscar as folhas para os homens colocarem cobrir os tetos, né? Porque eles fazem tudo com tudo que é natural, o que encontram na floresta. A casa, eles não precisam de destruir montanhas, nem de cortar árvores. Tudo que encontram na floresta, o telhado é tapado com folhas, que duram aí uns 3, 4 anos, não duram assim tão pouquinho tempo. E depois, que nós chamávamos o frigorífico dos pigmeus. Que serve também para depois, Sim. mesmo as folhas para colocar
para conservar os alimentos. Cozem os alimentos, cozinham, colocam naquela folha, embrulham, tapam, amarram com o calo e depois põem à cabeça se vão a viajar, não. Se não, põem ali no dia seguinte, está ali no frigorífico. Tudo é natural. E são as mulheres que vão buscar à floresta. Quando vêm ao acampamento, os homens já estão à espera. O problema é quando elas não querem ir. Aí vêm as confusões entre os homens e as mulheres. Eva, tu pediste um sinal a Deus para saber se era para ir para a missão ou não. Também nesse tempo o teu relacionamento com Deus ele foi crescendo e foste mergulhando na oração, como tu já falaste. Fala-nos desse processo, uma vez que existem jovens que podem até estar indecisos em ir em missão e que poderás ajudá-los. Eu acho que não sei se seria propriamente o sinal, mas eu senti que não era uma decisão que eu pudesse tomar sozinha, porque eu não queria ir só pela experiência de ir, não quis ir de ânimo leve, que é válido também, mas eu não me sentia disso. E por isso conversei muito e pedi a Deus que me revelasse, da maneira que Ele que me dissesse. Não é? Rezei muito e repeti muitas vezes: Senhor, se quiseres que eu vá, diz-me e faz com que eu queira ir. E acho que nesse tempo foi um tempo de muita oração de confiança. Eu já ia à missa todos os dias, mas isso ganha um relevo ainda mais importante. Comecei a rezar também o terço todos os dias com a minha mãe. E a oração junto do Santíssimo, ao pé do Sacrário, que é a oração que mais gosto de fazer, também ganha um destaque importante e rezar mesmo sem vontade. Muitas vezes rezei só por, o Padre André há bocado também referia, por obediência. Neste caso, àqueles que me acompanhavam, à irmã e ao Padre que não que me obrigassem, obviamente, mas que me aconselhavam: reza, persiste. E mesmo muitas vezes sem saber rezar, às vezes não dizia nada, outras vezes dizia muita coisa e provavelmente não dizia nada, e confiar que Deus me escutava e confiar na sua presença. Foi sempre uma oração sempre de muita confiança e muitas vezes, não sabendo o que dizer, tomei muito também nessa altura orações que já conhecia. Lembro muitas vezes, nesse tempo, todos os dias rezava, por exemplo, a oração de Santa Teresa d'Ávila. Só a Deus basta. Nada de perturbo, nada de espanto, paciência tudo alcança. E por isso Deus concedeu-me esse dom, que também não sinto que foi meu, mas foi um dom concedido, essa perseverança e essa... Por isso acho que o conselho maior é esse: a oração e ter também alguém que possa acompanhar e que possa ajudar a digerir o que é o medo, o que é a ansiedade, porque realmente sozinhos também não é possível. Quanto tempo é que estiveste na missão e o que é que realizaste lá? Eu fiquei no total 3 meses em Moçambique. A maior parte do tempo fiquei na paróquia de São Pedro do Lúrio, em Chipene, na província de Nampula. E Chipene é uma missão do mato, fica a 6 horas de distância da cidade, sendo aqueles caminhos que parecem dos filmes, de terras batidas, de cabanas, não é? Feitas de paus, uma coisa muito ao filme para mim, que nunca tinha visto. E as irmãs eram uma comunidade de 5 irmãs, tinha na altura 3 sacerdotes, e as irmãs fazem de tudo um pouco, não é? São estes missionários de fronteira que estão de mãos e de braços de vida aberta para a comunidade. As irmãs, mais concretamente, têm um lar feminino de raparigas, e os padres um lar masculino. E muito do tempo que eu passei lá foi ajudar as raparigas. Estavam 40 raparigas no lar e 40 rapazes com os padres. E embora o programa escolar seja igual ao nosso, o sistema não é. Portanto, tem muitas dificuldades. Não porque não são inteligentes, porque o são, e têm vontade de aprender, mas porque não têm as condições. Que nós temos. Uma sala que as irmãs contavam com 90 alunos mais, não têm livros escolares, manuais, muitas delas que vêm de longe, não é? Porque a escola está ali perto e por isso as irmãs é uma ajuda que lhes dão. Aprendem a falar português na escola, porque o dialeto é uma CUA e, portanto, também tem muitas dificuldades em entender o português, como falamos aqui. E depois tem tudo aquilo que é pastoral com os catequistas,
com a sua formação, com a infância missionária. Nós saímos todos os domingos para a missão e é a melhor coisa do mundo, é extraordinário ir poder celebrar a Eucaristia nas comunidades. Um projeto também que uma irmã tinha lá, a irmã Ângeles, com os bebés malnutridos, de 15 em 15 dias, todas essas manhãs, as mamães caminhavam quilómetros para ir poderem recolher 2 latas de papa para os filhos, que não conseguem subsistir só aquilo que conseguiam arranjar. E depois muitas outras coisas que surgiam às vezes no dia-a-dia, de visitar os deslocados que vêm da guerra em Cabo Delgado, visitar os doentes, formações também que as irmãs precisavam de dar, depois todas as tarefas também. Muito trabalho. Sim, precisamos muitos e santos missionários. Mas agora a missão está fechada. Diga? Sim, Agora a missão está fechada, porque os rebeldes destruíram a missão. Não só mataram a irmã Maria de Copi, como destruíram tudo. Destruíram a missão. Queimaram a escola, queimaram a casa das irmãs, queimaram a capela. Tudo foi destruído. Meu Deus. Temos que rezar. Sim, essa parte eu não consigo bem imaginar, não é? Naquele sítio onde eu estive, como é que as coisas desapareceram. Assim, de uma hora para a outra. Sim. E há uma família missionária lá que estava presente e que fazia falta, não é? Claro. Irmã Hilda Pinto, por que é tão importante ajudar estas tribos à sedentarização? O que é que faz um povo hoje em dia se não tem uma consistência de vida, se não tem uma segurança de vida a todos os níveis, económica, habitacional, a instabilidade não é futuro para ninguém. E muito menos para um povo. Sim. A instabilidade não é futuro para uma família. Não pode ser, muito menos para um povo todo inteiro. Ainda que seja uma minoria étnica, também eles são filhos de Deus. Agora, ali há outro perigo. Eu disse no início que depois as grandes tribos acabam por absorver, não por como fazendo delas vítimas, né? Mas é assim mesmo, a nossa sociedade está constituída desta forma. Os grandes acabam por engolir os mais pequenos. Com os pigmeus, dá-se um caso muito mais grave. É que as maiores tribos, quando veem que há um grupo de 10, 20, porque eles saem aos poucos, não saem. Há muitos no interior da floresta que nunca viram, eles chamam-se os pigmeus, as outras tribos chamam-se os bantus, nunca viram um bantu. E um bantu nunca viu aqueles que estão lá. Eles nunca saíram de lá. Quando eles saem, eles não sabem nada, absolutamente nada. Nem a própria língua. Só conhecem o seu dialeto, o dialeto que falavam lá no interior, que eu nunca aprendi. Eu aprendi o Lingala, sim senhor, que era a língua, e depois eles aprendem o Lingala aos poucos. E quando eu dava alguma formação, tinha que ter o tradutor do dialeto deles. Eles saem, aproximam-se das outras etnias que têm um nível de vida mais, já não vivem com balendos. Cobalendo é aquela casa redonda dos pigmeus, só formado com varas que se dobram e cobrem, e cabe lá 2, 3 pessoas, enquanto que os outros já têm as palhotas de barro cobertas. Eles não sabem o que é isso. Os outros sabem, conhecem a ignorância deles. O que é que fazem? Aproveitam-se dessa ignorância para a exploração. Mesmo os chefes do Estado. A conta de um exemplo. Eu ia com o Padre Franco numa dessas missões.
Eu ia para dar uma formação às senhoras e o padre Franco ia, comboniano, ia para construir ali as casas, começar a construir um novo acampamento. O chefe da aldeia, sabendo do programa, porque tem que se enviar uma carta de forma a que os pigmeus estejam lá nesse acampamento, porque eles fogem muito para a floresta. É a sua tendência natural. O chefe soube, teve conhecimento dessa carta. Derrubou 2 árvores bem atravessadas no caminho para que o carro dos missionários não passasse para a frente. Porque ele era um dos que tinha nas suas propriedades a trabalhar muitos pigmeus. E a troco de quê? De um pedacinho de sabão e de um pedacinho... Para evitar essa exploração, nós trabalhamos aí. Porque depois nós damos essa informação. Vocês não precisam, eles são obrigados a pagar o serviço que vocês prestam para eles. É assim que funciona. Porque vocês vão precisar de dinheiro para comprar o medicamento aos vossos filhos. Já não têm aqui as ervas naturais que tinham lá no interior. Agora têm que... São como bebés que temos que ensinar a crescer na sociedade para que eles adquiram a sua autonomia num novo espaço. Uma grande missão. Porque, de contrário, há sempre uns que ficam para trás e outros que avançam. Todos somos filhos de Deus. Eva, já estamos quase na parte final do programa, está mesmo a chegar ao fim. O que mais te tocou nesta experiência missionária que fizeste? Imensa coisa. Para dizer as crianças. Foi uma surpresa para mim. Eu não sou assim até muito de contacto com crianças. E na missão, que há imensas, porque cada casa tem imensas, são lindíssimas. Sim. Nunca vi crianças tão bonitas. Já que voltei cá e não encontrei o seu sorriso, não encontrei a sua vivacidade. Quando viam os missionários, quando passávamos na estrada para ir à missa, elas acenavam como se eu fosse o Papa, né? Sentiam-me a acenar como se eu fosse o Papa. E o padre ou a irmã que ia a conduzir apitava, era uma presença. E elas depois ficavam a saltar no caminho. Eu olhava para trás, ficava a olhar a ver a reação delas, elas estavam aos pulos. E no final da missa ficar a brincar com elas e não nos entendíamos nada. Sim. Por causa da tal questão do dialeto, de uma cua. Isso marcou muito a sua simplicidade, passando além do aspecto material, do que tem ou do que não tem, o seu ser, o seu ar maravilhado e curioso também perante mim, e esse envolvimento de primeiro desconfiados e depois aproximávamos e ensinávamos a dançar a Macarena e a jogar às sardinhas, sei lá, tanta coisa. Isso deixou-me, assim, como uma das muitas coisas. Sim. Estamos mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. A vida missionária é maravilhosa. Também a mim me custou imenso dar os primeiros passos na vida missionária. E o que mais custou eram os medos de um desconhecido. Mas acreditem, vale a pena. Não a troco por nada deste mundo. Padre? Sim, portanto, a vida missionária vale a pena. Como diz a irmã, tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas há uma alegria e há um crescimento que acaba por ser mais aquilo que recebemos do que aquilo que damos efetivamente. E a missão é isto, a missão é o intercâmbio entre tradições, entre povos e às vezes nós pensamos que damos mais, nós recebemos muito, mas podemos enriquecer-nos mutuamente entre igrejas. E aquilo para o qual trabalhamos como obras missionárias pontifícias é este intercâmbio, esta solidariedade entre todos. Podemos ajudar também da nossa pobreza e receber das riquezas de outros.
Eva, uma mensagem para os jovens que estão daquele lado. É uma mensagem, não estava à espera. Eu acho que a mensagem nem sequer é minha, não é? É Jesus o centro, não é? Ser as minhas testemunhas, não é? Que acho que o que eu tenho a dizer não convence, o que convence é ele e o que eu vi lá nos missionários e agora, sabendo que esta missão fechou, não é? que a irmã foi assassinada e que a missão ficou destruída, o maior testemunho é que a presença daquelas irmãs e daqueles padres foi porque encontraram Jesus e acho que é essa a mensagem. Portanto, a minha mensagem não tem nenhuma. Vão e encontrem-se e deixem-se encontrar com Jesus e ele fará o resto. É ele, acho que a fonte, o centro de toda a missão, por isso. Muito obrigada pela vossa presença e Obrigado, pela vossa partilha tão rica aqui com todos nós. E há mais alegria em dar do que em receber. Que nós possamos dar a nossa vida e que nós possamos ser testemunhas deste Jesus que nos ama e que nos dá tanto, Pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.